Boa noite, Brasil. Boa noite, Estado de Rondônia. Sou Bosco Siqueira e esse é seu canal Brasil para os Brasileiros. Dentro da série Previdência do Estado de Rondônia, o tema de hoje é o Conselho Superior Previdenciário da Autarquia Previdenciária do Estado de Rondônia. Todo e qualquer conselho, toda e qualquer autarquia previdenciária, existe um conselho. Esse conselho, junto com o presidente ou com a presidenta da instituição, eles tomam as decisões daquilo que deve ou não ser feito, geralmente seguindo o que manda e recomenda a legislação. E quando algo está errado, eles tomam algum tipo de decisão e colocam esses seus pensamentos na ata. Isso é o mínimo que se espera de todo membro do conselho. Esse conselho não é o empregado da procuradoria, não é o empregado da autarquia, ele não está sujeito. Então ele tem que ter liberdade para se manifestar, para colocar seus pensamentos. E ainda que o pensamento dele não deva ser superior, ou ele perca durante uma reunião e cuja composição ele levou a sua posição, ela foi perdedora, digamos assim, ele se faz necessário manifestar o seu pensamento e até a denunciar, se assim entender que algo não está de acordo como manda a legislação previdenciária. Bem, isso é o que se espera de todo e qualquer conselho. Desde a criação da Previdência do Estado de Rondônia, havia um conselho. A legislação 6.435, que é a patrocinadora da existência da Previdência do Estado de Rondônia, que se deu em 86, através da Lei 135, ela recomenda que os conselhos haja uma certa paridade, número de representantes do Estado com o número de servidores indicado pelos seus sindicatos. E por que isso tem de acontecer? Porque os servidores colocam dinheiro dentro da autarquia e logo precisa ter um pouco de respeito para com os servidores. Não é o Estado que está bancando os servidores. O Estado nunca bancou ninguém. Na verdade, a Previdência só existe porque os servidores colocam seus recursos lá. São recursos de terceiro, não são recursos do Estado. E isso, desde 86, vinha ocorrendo. Mas lá pelos idos de 2014, isso deixou de existir. O Estado criou seu próprio conselho e assim estabeleceu suas regras. O servidor, nesse conselho, é apenas uma figura decorativa. Ele não tem importância nenhuma, vai perder todas. A menos que aquilo que ele diga seja de interesse da maioria. E aí, você fica numa variável independente ou dependente de alguma coisa. Isso não é bom, isso não é positivo. Nenhuma lei recomendou essa situação. Então, por que o Estado aplicou essa lei? Essa é a primeira pergunta que se faz. E o que decorreu dessa lei? Bem, a primeira foi o cancelamento de uma dívida de mais de 2 bilhões. Se você pegar as atas de 2017 e 2018, você vai observar que essa dívida havia sido registrada, houve muitas manifestações em torno dessa situação. Não havia mais necessidade ao que ser discutido, mas sim a ser efetivo o seu pagamento. A forma ou a maneira iriam se questionar. Até porque o Estado é o patrocinador. O Estado é o que recolhe o dinheiro e transfere para a Previdência. Então não tinha por que falar prescrição de dívida. Não cobraram a dívida. Chega a ser um ato assim até criminoso falar algo dessa natureza. Mas, infelizmente, a dívida foi cancelada. Quem perdeu? Os servidores. Como vão pagar? Com mais horas de trabalho. É assim que se produz a receita na Previdência do Estado. Quando, na verdade, a receita deveria ser levantada através de aplicação financeira e recolhimento, tanto da parte dos servidores como da parte patronal, no caso, o governo. O governo, na verdade, nunca deu o aumento às suas, digamos assim, a sua parte que deveria ter sido dado. Na maioria dos estados, é geralmente 2 vezes aquilo que os servidores recolhem. E o Estado simplesmente ele silenciava com relação a essa situação. E quando foi questionado sobre determinados aumentos que foi dado para os servidores e não para o Estado, se foi questionado a ilegalidade. Ilegalidade essa que foi questionada
no estado de Goiânia, parece, e lá perderam o Estado. O Estado teve de corrigir, foi a sua tabela, e não a tabela, não a parte dos servidores. Mas aqui o Estado não fez nada. E quando deu seu aumento, foi um aumento sem muita significância, ou insignificante. O servidor continuou arcando com a situação. E o Estado, geralmente, desprezando a importância do servidor, da Previdência e de todo um aparato de legislação que deveria ser tomado para que a legislação pudesse estar em harmonia, em equilíbrio, capaz de dar solvência aos seus servidores, capacidade de pagamento. Bem, isso nada ocorreu. Em 2021 nós estávamos com um déficit de 15 bi. E aí? O que fazer? O Conselho foi criado pelo Estado. O Estado criou essa situação. Agora surgiu uma coisa nova, senhores. Uma coisa nova para o Conselho Superior Administrativo das Previdências e até para os poderes e para o Estado. No dia 25 de março desse mês, o STF aprovou uma decisão de que todo e qualquer servidores que ingressaram no serviço público antes da Constituição, sem concurso, ele não poderia fazer parte dos planos, dos planos de cargos e salário, até porque ele não era servidor efetivo. Não sou eu que estou dizendo, é o STF. Se está certo ou está errado, é o STF. E eles usam um instrumento, assim, como é que podemos dizer? Eles têm um instrumento para falar dessa matéria. Eles usam esse instrumento para chamar repercussão geral. Talvez seja um instrumento jurídico que usam. Ou seja, se essa matéria foi aprovada, geralmente se deve a alguém que entrou com ação, ou um Estado, ou outro. E aí o STF, analisando, deu esse parecer. E foi o colegiado, não é monocrático. O que significa de repercussão geral? Casos semelhantes poderão sofrer a mesma situação. É lógico que todos devem ser provocados, né? Se ninguém for provocado, fica o dito pelo não dito. Mas o Estado não pode tomar decisão a mais da lei. Ele é obrigado a tomar suas decisões. Então, se aconteceu tal decisão em algum estado, certamente é essa a realidade, outros estados irão tomar. O Estado pode deixar de não tomar essa decisão? Segundo o ministro do STF, Alexandre de Moraes, a questão inconstitucional não pode passar em branco. É obrigado a decidir. E como é que vai acontecer? Afinal de contas, muitos desses servidores já estão aposentados, outros estão já a caminho. Vão devolver dinheiro? Não vão devolver? O salário é uma questão alimentar. Então, eu acredito que devolução de recursos não vai haver. E essa progressão que houve, vão continuar ou vão ser retiradas? E se for retirada, como é que fica a situação do servidor? Se eles deixam de ser servidor público, ele passa a ser seletista. Então, o Estado não deveria recolher FGTS? São situações que têm que ser questionadas. Vão mexer com o aposentado, afinal de contas, já está. Mas pela lei ficou bem claro que independe de estar aposentado ou não. A lei é para ser cumprida. Bem, somando tudo isso, vai dar muito trabalho. E o Conselho Previdenciário tem que ficar atento a essa situação. Como é que a Previdência vai responder a essa demanda? É apenas uma dica, senhores. É isso aí, pessoal. Boa noite.